Pronto, já dei forma à minha estante. Já tenho o quadrado que dá forma à minha estante. Certo? Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero estabelecer algumas prateleiras. Eu quero desenhar algumas prateleiras nessa estante. Aqui eu vou poder medir nesse primeiro plano. Nesse primeiro plano a gente sempre pode medir. A gente só não vai poder medir nesse plano da frente. Nesse primeiro plano, porque a medida que eu utilizei aqui já vai estar distorcida nesse primeiro plano. Bom, agora eu vou estabelecer aqui, vou desenhar 3 prateleiras nessa estante. Ela tem 8,5 cm, vai ficar mais ou menos 2,60 para cada prateleira. 2,60, ok. Estabelecer essas medidas, eu vou transferir para esse lado, ligando esses pontos ao ponto de fuga. Olha só. Nesse caso eu já não preciso levar até o fundo do desenho, já posso limitar a linha àquela outra. Olha só. Correto? Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero estabelecer a espessura da madeira que forma a estante. Vamos colocar aqui como sendo 2 milímetros aqui nesse primeiro plano, lá embaixo também. Olha só, liguei ao ponto de fuga, aquele primeiro ponto, novamente. Uma ferramenta que ajuda bastante seria uma mesa paralela. Uma mesa com uma régua paralela, como a gente não tem. A gente tem que alinhar a régua um pouco no olhômetro. Mas nesse caso que a gente liga ao ponto de fuga, ela fica exatamente proporcional. Olha só, já estabeleci aqui a espessura da madeira. Nesse momento o desenho fica muito confuso, gente. Vocês não podem perder a paciência. Bom, aqui eu não tenho um parâmetro para transferir a espessura dessa linha, dessa madeira que a gente estabeleceu aqui para cá. Eu vou determinar uma medida aleatória aqui. No caso, 2,5 milímetros. Vai ficar mais ou menos proporcional. Olha só, se eu tivesse a régua paralela, eu não precisava ficar fazendo 2 pontos. Eu apenas riscava um, alinhava a régua, o esquadro com a régua paralela, que ficava apoiada. Mas tudo bem, aqui dá para fazer também. Pronto. Aqui eu vou estabelecer a espessura das prateleiras, que vai ser a mesma que eu utilizei lá na parte de cima e na parte de baixo. Ligar os pontos ao ponto de fuga. Vocês recorrem sempre ao ponto de fuga. Sempre, sempre, sempre. O ponto de fuga vai ser utilizado do início ao fim do desenho. Sempre. O que eu vou fazer agora é ligar esse ponto que eu encontrei aqui, alinhando a régua mais ou menos com a linha da janela que eu tenho aqui atrás, ligando esse ponto à linha de trás. Encontrei mais um ponto lá atrás, ok? Vou ligá-lo ao ponto de fuga. Olha só, não precisa ficar agora, a partir de agora, se vocês não quiserem ficar mais confusos com a quantidade de linhas, vocês só precisam alinhar a régua com um ponto de fuga e o outro ponto que você encontrou, certo? E traçar a linha
partindo só do ponto até o final aqui no encontro da outra linha. Não precisa ficar levando o tempo todo lá para o final. O mesmo farei aqui. Olha só. Nesse caso, essa prateleira está sendo vista de baixo para cima. Está quase imperceptível a profundidade dela. Liguei de novo ao ponto de fuga aqui, não precisei ligar, não precisei riscar, é só para alinhar mesmo. Olha só. Correto? Já tenho o desenho das prateleiras. Agora, pessoal, eu preciso fazer o desenho da prateleira aqui embaixo também, dessa parte de baixo. Aquilo que a gente tinha feito ao princípio era o fundo da madeira, que acaba não ficando visível. Eu vou riscar bastante aqui para ficar bem didático, para vocês poderem entender bem. Olha só, alinhei com ponto de fuga, certo? Pronto, já tem uma estante aqui no canto. Correto? Agora, o que eu quero fazer? Digamos que essa estante ela tenha uma porta nessa parte de baixo aqui, certo? Então eu vou tirar essa parte de dentro que eu já risquei, só para mostrar alguma coisa a mais para vocês. Não borracha, mas olha só, risquei bastante, agora não está saindo. Olha só, eu quero desenhar uma porta aqui nessa parte de baixo, duas portas aliás. Como que eu faço isso? Eu preciso achar o meio dessa figura, dessa forma geométrica. Como que eu faço isso? Ligando as duas extremidades com uma linha, achando o centro. Eu não posso achar o centro medindo com a régua, você não vai funcionar. Para achar o centro de maneira exata, a gente faz isso. Prontinho. Achei o centro da minha... Achei o centro do armário, que vai determinar o ponto de abertura das portas. Pronto, já tem uma estante pronta. Eu vou fazer umas bolinhas aqui representando os puxadores, que podem ser feitos também ligando seu ponto de fuga. Olha só. Nesse caso vocês não precisam ser tão ortodoxos quanto a isso não. Nesse caso, fazendo um detalhezinho pequeno do desenho, vocês podem fazer meio aleatoriamente.